Boa noite, boa noite. Olá, boa noite. Todos me escutando? Eu estou. Deixa eu botar. Muito bem. Olá, 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 Renata, boa noite. Boa noite. E aí, meu professor preferido? Vamos aguardar um pouco para o pessoal chegar, pessoal, para a gente iniciar hoje o nosso papo. Ok. Como está sendo o seu processo, Marta? Me conte, nos conte. O pior tem sido o exercício. Hoje, essa palestra é para mim. Foi feita para mim. Peraí. Eu estou com a câmera desligada, porque eu estou aqui no quarto. Ana Paula está aqui em casa para fazer a reunião do Summit, né? Sim. Aí pronto, aí ela fica no ambiente que eu uso para justamente participar, assim, o computador, tudo. Eu nem gosto, eu sou a pessoa que vivo com a câmera aberta, porque eu sou da área de recursos humanos, e aí a gente preza por isso, né? Para as pessoas estarem com a câmera aberta, para a gente ver as expressões, né? Acompanhar como é que a pessoa está, se a pessoa está realmente prestando atenção, tudo isso. Verdade, verdade. Aí eu trabalho aqui com a equipe, né, da empresa o tempo todo, que é importante estar de câmera aberta, não sei o que, aí eu estou o tempo todo de câmera aberta, nem fecho. Aí hoje, só que eu estou fora do ambiente aqui. Maravilha. Aí, vamos lá. Mas o resto está bem mais tranquilo. A parte do açúcar que eu pensei que ia ser mais doloroso, eu já estou até trabalhando bem isso. Tudo bom, Marcos? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Oi, Marcos. Renatinha, chefe. Hoje a gente só tem chefia aqui, só tem colega de trabalho, olha. Na verdade, não é colega de trabalho. É o chefe que mata a gente no CrossFit. Dos treinos. No treino, é o famoso brabo. É o chefe dos treinos. Ele é o Martinha. brabo, né? Eita. É ele. É ele, então eu estou precisando dele, assim, para poder ver se a pessoa entra nos eixos, eu estou achando. Ai, gente. Estamos on. Sextou, né, minha galera? Estou. Aí não pode tomar uma cervejinha, porque cervejinha é macromolécula de açúcar. Aí acabou. Exatamente. Então, né? Então. Como mas eu pode tô brincando. Não, eu ainda estou brincando, porque isso, né? é sobre isso, né? Mas eu falo assim de cerveja, mas não é nem assim o caso. Eu não tenho muita coisa assim com cerveja, não. Eu prefiro bebida destilada, mas aí eu tô na onda aí junto com o açúcar e a problemática do metanol. Então, nada de gin, vodka, cachaça, nada. É bom que ajuda. Evitar. É verdade. Eu também entrei, né, na onda do desafio, também cortei, né? Nesse tempo eu não estou bebendo praticamente nada. Aí, ó. Porque, pelo menos, até terminar o desafio, né? Vou dar um tempo. Depois não pode voltar, não, exatamente. Tem que manter a linha. Agora é assim, cadê Clodoaldo? Clodoaldo devia estar aqui, Clodoaldo é ótimo para isso. Clodoaldo é um incentivador danado, né? Aí é bom a gente fazer assim, não precisa você se privar todo o tempo, né? Mas aí você tira assim, de 15 em 15, aí você vai no sábado, né? Toma cervejinhas com moderação e tal, pronto, né? Para poder também... Exatamente.
Hoje eu entrei nas Americanas e não peguei chocolate. Eu fui Não, só para pegar. é uma guerreira. É uma guerreira. Olha, tem tanta opção. Isso aí é um exemplo de vitória. Que americana, gente, americana é o sonho de qualquer chocolate. Eu fui para pegar o amendoim da festa. E aí eu falei, pô, velho, é demais. Bem-vinda, Bianca. Bem-vinda. Bem-vinda. E a gente vê que a gente cria hábitos, né? E fala assim, meu Deus, eu tinha toda sexta-feira, quando eu saio do trabalho, geralmente eu vou em algum canto já disparar alguma coisa de açúcar. Então eu vou comprar chocolate, sonho, vou na padaria, eu compro alguma coisa, tem que ser alguma coisa doce, porque eu faço, vai começar o fim de semana. Aí eu falo assim, eu tava nessa mentalidade. E nessa mentalidade, da outra sexta, eu falei aqui, né? Falei, rapaz, eu olhei pra padaria, parei assim na frente do negócio e falei assim, não, peraí. Porque toda sexta, eu tenho que passar em algum canto e comprar uma besteira para comer em casa. Porque é sexta-feira. Não posso comer aleatoriamente um dia ou outro, numa festa, num evento, mas tem que toda sexta fazer isso. A mesma coisa. Mas você tá bem, porque era só uma vez por semana. E eu que todo dia queria doce. Depois do almoço. Eu nunca fui de todo dia. Eu gostava também, todo dia. Eu sinto mais falta depois do almoço. Depois do almoço eu sinto mais falta. Mas, Marta, deixa eu te falar. A laranja me fez muito bem, viu? Logo depois do almoço, eu corto a laranja em 4 e como. Sacia aquela vontade de comer o doce, entendeu? Eu acho que você deve experimentar. E não, eu já fiz isso, né? Também. E eu tô me dando muito bem com isso. Tô comendo praticamente 2 laranjas por dia. Depois do almoço. E aí, simbora, minha gente. Bora, cadê a galera? A galera somos nós, é isso aí. Como pode melhorar? Sexta-feira. Nosso sextou. Então. Com o melhor do mundo. Né? Com o melhor professor do mundo. O nosso mundo. bravo. Vamos lá, minha gente. Deixa eu iniciar para vocês. Estamos há 10 dias hoje, né? Completamos 10 dias do nosso desafio. Desafio criando o corpo que desejamos, né? E com isso a gente está enfatizando exatamente na redução do consumo de açúcar, né? E como pode melhorar isso. Bom, e o que é, né, esse desafio, gente? Como vocês já sabem, e também explicando para quem está aqui nos acompanhando, né? A proposta do desafio não é sobre restringir, é muito mais sobre entrarmos na consciência das escolhas que fazemos, né? E o porquê fazemos essas escolhas. Porque é muito fácil, né? A gente diz assim, tô estressado com um docinho. Tô feliz, vou encher minha pança de comida. E não é assim a realidade? Tudo a gente acha um motivo para incluir o doce. Tudo. Bem-vindo, Vitor. Quer dizer, ele ainda está entrando, né? Bem-vindo, Vitor. Bom, e quando a gente escolhe, né, gente? Obviamente, a gente está fazendo um movimento que se requer, que é primeiramente o movimento da escolha. E isso não quer dizer que será fácil. Porém, é um movimento que se requer para criar o corpo que a gente está aqui tentando desejar, né? Aquele corpo que a gente almeja ter. E, bom, no encontro anterior, a gente falou sobre a ansiedade e os impactos, né? E como que o açúcar, ele vem na ansiedade exatamente para poder... Marta Pimentel. Bem-vinda, Marta. Tem 2 Martas, Olha Tem 2 só. Martas. Temos uma Marta Pimentel. Bem-vinda, Marta. Estou aqui falando sobre o encontro anterior, em que a gente falou sobre a ansiedade e como ela impacta na questão do consumo do açúcar, né? E dos docinhos e das guloseimas e das gordurinhas e afins. E como isso também está relacionado exatamente com a relação que a gente tem com as nossas emoções, né? A psicóloga ela falou que
tem um fator muito associado à relação do doce com o prazer, com a felicidade, com os mecanismos até de autodefesa, inclusive. Bom, e hoje o nosso encontro ele vai tratar sobre a influência do açúcar no exercício físico. E para falar desse tema, obviamente, nós temos um convidado especial, o senhor Valnei Alaine. Tá certa a pronúncia? É assim mesmo, Alaine? Poucos acertam, mas você acertou. Ah, eu sou o cara. Para quem não sabe, Valnei professor de educação física, e ele está há mais de 12 anos trabalhando na área, né? Ele tem ali suas especialidades em lesões ortopédicas, e além disso também é o nosso brabo e personal trainer, para quem assim deseja. Valnei, eu passo a palavra para que você agora se apresente e diga aquilo que eu possivelmente não tenha dito. Seja bem-vindo. Olá, obrigado. Agradeço a presença de todos. Como o Anderson falou, professor de Educação Física, licenciado em bacharel, sou pós-graduado em lesões ortopédicas, tenho diversos cursos na área, e agora também sou estudante de nutrição, né? Fazendo a nutriçãozinha para agregar um pouquinho e somar também, além do currículo, somar na experiência e no conhecimento. E isso me traz um prazer enorme em obter mais conhecimento, para passar mais conhecimento e para ajudar as pessoas que me procuram, né? Seja as pessoas que me procuram como personal ou as pessoas que simplesmente me procuram para pedir um conselho, que, como quem me conhece sabe que eu não nego isso para ninguém, independente de qualquer coisa, pedir um conselho, pedir uma ajuda referente à parte de educação física, parte de atividade física. Né? Então, eu estou aí sempre disponível e sempre tentando resolver o que me é solicitado. Quando eu não consigo resolver, eu estudo um pouquinho, pesquiso um pouquinho, e aí eu resolvo. Então, eu estou aí para ajudar vocês nessa parte de atividade física. Isso aí, Valnei. Eu gostaria de começar já fazendo uma pergunta, Pode para mandar a gente ver. começar a introduzir, né, esse tema, né? Como a gente vai falar da influência do açúcar na atividade física. Primeiramente, eu gostaria de saber de você qual é a importância do exercício físico para a saúde do nosso corpo. Se formos pensar bem, o corpo humano não nasceu para ficar parado. Não fomos feitos para ficar parado. Perceba que quando a gente está parado muito tempo, sentado muito tempo, deitado muito tempo, ocioso muito tempo, a gente sempre sente uma coisinha a mais, sente uma dorzinha, e até mesmo quando vai levantar de muito tempo ocioso, muito tempo parado, muito tempo deitado, às vezes dá até uma tontura. Vocês percebam que às vezes quando a gente levanta de vez de alguma coisa que a gente de muito tempo parado, daquela tontura, aquele teto preto, porque o corpo humano não foi feito para ficar parado. Também não foi feito para ele ser exigido demasiadamente, mas parado, ele não foi feito para ficar. Então, por isso, a atividade física é muito importante. E o exercício físico, se a gente for analisar friamente, ele replica os movimentos que a gente faz diariamente de levantar, de agachar, de pegar alguma coisa no chão, de subir, de pegar alguma coisa em cima, no armário, em alguma coisa, de subir uma escada, de fazer algum tipo de movimento. Então, o corpo humano nasceu para ser movimentado. O corpo humano parado é um corpo humano posteriormente doente. E quais os impactos, Valnei, do exercício físico para a nossa longevidade, já que você falou dessa relação, né, que o corpo humano ele não nasceu para ficar parado. Então, se ele não nasceu para ficar parado, qual o benefício dele para a nossa longevidade? Quem quer envelhecer bem, que na verdade é o objetivo de todos. Uhum, Todo mundo quer envelhecer bem. uhum, O que é que eu defino como envelhecer bem? Eu falo sempre para meus alunos, meus amigos, adianta você chegar aos 100 anos dependente, adianta você chegar aos 100 anos numa cadeira de rodas, precisando das pessoas para tudo,
não adianta. Então, para que a gente tenha uma longevidade independente, a gente precisa praticar atividade física. Para que a gente tenha uma longevidade autônoma, para que a gente tenha uma longevidade que a gente não dependa das pessoas para fazer o mínimo, que é pegar um copo de água, ou pegar ou levantar de uma cadeira, ou simplesmente levantar para pegar um objeto que esteja próximo de você, tem que praticar atividade física. E quando isso não é praticado, você vai ser um ser humano dependente. Inclusive, se a gente for analisar bem, a gente encontra seres humanos dependentes por não praticar atividade física até com baixa idade. Porque a gente entende que uma pessoa de 50, 60 anos é uma pessoa nova, não é uma pessoa velha. É uma pessoa que pode fazer tudo, inclusive trabalhar. E quando a pessoa não é adaptada, não pratica atividade física, ela passa a ser uma pessoa dependente. O corpo vai fazer com que ela seja dependente futuramente. Aí, para dizer qual o futuro, há quanto tempo isso vai acontecer, é meio complicado, porque depende de cada um. Depende do corpo, como o corpo vai agir para cada um. Então, a atividade física hoje, se a gente for analisar friamente, ela é indicada por todos os médicos que você procurar. Seja do psiquiatra ao médico clínico. Todos eles. Você está com qual problema? Eu estou com problema para fazer atividade física. Qual é a dependência que você tem? Qual é a necessidade que você tem para fazer atividade física? Porque se a gente for imaginar que geralmente a gente pensa que o clínico, o gastro, o endócrino vai te recomendar atividade física. Mas até o psiquiatra recomenda atividade física hoje. Porque é realmente o que resolve os problemas do ser humano. É a atividade física. Eu tenho percebido que há uma tendência, né, a uma saúde integrativa, né? O cuidado com a mente, o cuidado com a alimentação, a analogia em relação ao sono, né, que também tem sido uma coisa importante para esse cuidado do corpo, e a atividade, eu já falei atividade física? Atividade física, sono, regulação emocional e alimentação. Relacionamento. E emoções e relacionamentos. Emoções, E tudo, enfim. Então, que está dentro também da regulação emocional, né? E evitar substâncias químicas, né? Prejudiciais. Exato. Né? E principalmente aquelas disfarçadas de comidas boas, né? Vamos dizer. A gente sempre encontra uma alimentação, um alimento com adicional de açúcar. Para a gente preferir também dar uma tendência a reduzir o consumo desses doces, comidas com adições de açúcar. Bom, já que estamos falando de açúcar, Valnei, dentro da atividade física, que relação a gente pode fazer sobre o consumo de açúcar e a atividade física em si? Inicialmente, o que a gente pode, como é que eu posso dizer, fazer uma junção entre açúcar e atividade física, é que o açúcar ele é necessário para o corpo humano, certo? Ele é necessário, ele é fonte de energia, ele ajuda a você ter mais disposição. O açúcar, ele realmente não é um total vilão da questão. O que é que acontece? Quando você absorve muito açúcar, na verdade, deixa eu voltar um pouquinho para depois eu chegar nessa parte. Qual é o objetivo de se entrar numa academia hoje? Para que as pessoas entrem na academia? Porque há tempos atrás, a academia se tinha uma visão de que quem entrava na academia era para ficar forte, era, como se falava, bombado, aquela pessoa muito grande, aquela coisa. Tanto que se tinham poucas academias, e eram academias que tinha realmente essa ideia. Eu lembro que há anos atrás, eu fazia boxe em uma academia, e para você entrar nela, você passava primeiro pela musculação, entrava numa portinha e ia para o boxe. E quando você entrava na parte da musculação, tinha realmente esses caras muito grandes, e
tipo assim, meio uma coisa curiosa, né? Que ficavam no banheiro tomando bomba, aquela coisa toda. Então, a academia se tinha essa visão. Você não via uma senhorinha na academia, você não via um senhor de idade na academia, você não via uma pessoa que estava ali somente por saúde, dificilmente você via isso aí. E a academia não era tão recomendada como falamos anteriormente. Hoje, quem entra na academia está buscando saúde e está buscando melhorar. Melhorar o corpo, melhorar o físico, melhorar a mente, melhorar tudo. E o excesso de açúcar atrapalha em tudo. Por quê? O que é que acontece? Vamos pensar numa pessoa que quer emagrecer hoje. Marcos, meu atleta, está pensando em emagrecer. Ele está pensando em perder peso. Aí, o que é que ele vai fazer? Ele chega na academia todo dia antes, ele vai naquela ideia de que ele tem que comer doce de leite com pão, digamos assim, que é a febre da academia hoje. Comer doce de leite, porque o doce de leite é um carboidrato bom, aquela coisa toda. Tá, beleza. O que é que o corpo dele vai pensar? Se ele está botando o carboidrato, se ele está botando, desculpa, o açúcar, eu não preciso utilizar minha fonte de energia, o que eu tenho, a gordura que eu tenho no corpo. Consequentemente, o que é que vai acontecer? A ideia dele de emagrecer, a ideia dele de ficar com o físico melhor, vai por água abaixo. Porque o corpo não vai usar a gordura que tem estocada como fonte de energia. E o objetivo é justamente esse. Da alimentação boa, da alimentação limpa, é fazer com que o corpo utilize o carboidrato, a gordura que ele tem estocado, como fonte de energia. Consequentemente, isso ele vai fazendo a queima e você vai chegando naquele objetivo que você quer. Não perder o peso, no corpo ficar mais esteticamente melhor e até mesmo na cabeça ficar melhor, porque isso influencia. Influencia não só na questão de perder o peso propriamente dito. A estética influencia em você olhar no espelho e se sentir bem com você mesmo, independente do que você imagine que seu corpo precisa. Então, o açúcar, o excesso de açúcar, ele atrapalha, né, no exercício físico em relação à disposição que você vai ter menos, né? Porque seu corpo vai estar metabolizando o açúcar que você botou, então vai estar trabalhando mais forte, mais pesado, consequentemente você vai se sentir mais cansado. Quando você se sentir mais cansado, seu desempenho na atividade física diminui. Você não vai conseguir ter um desempenho bom, um rendimento bom na atividade física. Então, o açúcar é necessário? É necessário. O corpo não vive isso. O excesso de açúcar é necessário? Não é necessário. O excesso de açúcar inflama, o excesso de açúcar atrapalha seu desempenho, o excesso de açúcar não te dá o resultado desejado, o excesso de açúcar faz você até se sentir saciado, se sentir bem psicologicamente naquele momento, mas depois tudo aquilo ali vai por água abaixo. Então a gente tem que pensar que a alimentação saudável é o pilar, é o primeiro ponto, é o topo da pirâmide. Depois dele vem a atividade física. E aí depois vem descanso, tal, aquela coisa, como o Marta falou, relacionamento, tal, aquela coisa. Mas a alimentação saudável é o principal. E o excesso de açúcar, a alimentação ruim, não te dá nada daquilo que você for buscar na academia. Nada daquilo que você está treinando, tentando fazer acontecer. E isso a açúcar atrapalha. Com a alimentação toda ruim. Né? Entrando... Pode falar. Entrando na área posterior, né, na frente aí, que é a questão da prática, quando o Valnei fala justamente disso, que o corpo precisa, né, da fonte de energia, e aí onde ele fala, a gente buscar na fonte limpa, né, que é o que eu vou falar posteriormente, que são os alimentos, porque todos os alimentos oferecem isso para a gente, uma fonte limpa de carboidrato. E a gente procura sempre os processados, né? E aí é onde está o perigo, o excesso e o que não faz bem. Quando não existia o açúcar refinado, que é o pior que tem, né? A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. Onde é que a gente buscava fonte de energia? Nos alimentos. Que existem, né? Estão aí. Só que a gente... Muitos. Alimentos bons, alimentos saudáveis, alimentos que vai te dar
como é que eu posso dizer, uma energia suficiente para você, Uhum. né, falando basicamente de treino, para você desempenhar seu treino de maneira tranquila. O Sim, alimento era sim, o que se conseguia antes, entendeu? E hoje também você consegue pôr de energia no alimento. A questão maior é a facilidade que se tem de adquirir o alimento com açúcar, digamos assim. Se você chegar no. Pronto, Renatinha estava falando que chegou na Americana, e você chega na Americana, é o, o O parque de chocolate. diversões de quem gosta de açúcar. É o parque de diversões de quem gosta de açúcar. Você chega na Americana, você, meu Deus do céu, aqui o que é que eu vou comprar? A dificuldade é você descobrir o que é que você vai comprar. É bem mais fácil você comprar um chocolate do que descascar uma laranja, por exemplo, como ela falou. É bem mais prático, entre aspas, você comer um biscoito recheado do que comer uma fruta. E é bem mais saboroso. E a gente tem que dar o braço a torcer, né? É bem mais saboroso também você comer uma barra de chocolate do que comer 2 bananas. É bem mais saboroso. É bem mais saboroso. A gente tem que dar o braço a torcer e ver que o açúcar refinado entrou para acabar Uhum. com a vida da pessoa. A facilidade entrou justamente para deixar você mais vulnerável a ela. Você abre uma Coca-Cola, bota no copo e toma. Enquanto isso, você vai ter que lavar uma fruta, botar no liquidificador. Para alguns coar, que eu não aconselho, né? Pronto. Para alguns coar, botar no copo, aí às vezes não está gelado, você bota para gelar, ou bota um gelo. Olhe todo esse processo que você vai fazer. Uhum. E no fundo, todas as facilidades que o mundo oferece hoje faz com que você procure o mais fácil, o mais prático e não o mais saudável. e Isso exatamente. É a dualidade, né? Entre o mais fácil sempre não é o melhor. não é o melhor. Geralmente não é. Aliás, na vida, né, Marcão? O que é muito Nada. fácil não é o melhor. Não é o melhor. É Não verdade. é o melhor. Entendeu? E assim, a gente tem sorte de morar em um país tropical que a gente tem acesso a tudo. Então a gente tem frutas todo, né? Diversas frutas durante o ano. A gente tem rico em raízes para café, por exemplo. A gente tem tudo. E outros Tudo. países, por exemplo, não têm essa acessibilidade que a gente tem de ter acesso a isso. Então a gente, mas infelizmente, a gente tem essa cultura do fácil, do é como a gente está falando. E aí é onde é a sobrecarga do açúcar e quem Uhum. prejudica todo o resto na cadeia da gente. E você falou da facilidade, Marcos, e no estado da gente, a gente tem mais facilidade ainda. Entendeu? Sim. Em Uhum. raízes, por exemplo. Falando um pouquinho do meu início de experiência na faculdade, a gente descobriu lá que, por exemplo, o frutapão tem um bom índice glicêmico, uma boa quantidade de carboidrato, uma boa quantidade de fibra. É praticamente uma fruta regional. E você Uhum. chega no sul do país, você não encontra. Sim. E aí você chega aqui no Nordeste, ele tem, e às vezes A você joga fartura. fora. Joga fora. Entendeu? É. Eu conheço lugares, por exemplo, já visitei lugares no sul do estado que, por exemplo, eu visitei uma fazenda de cacau e o frutapão servia só para fazer sombra para o cacau. Mais Uhum. nada. Sim. Entendeu? Então a gente ainda tem essa facilidade aqui no nosso estado de se conseguir mais raízes, que tem mais fibra, que tem uma quantidade de carboidrato boa e que vai se transformar numa fonte de energia boa para um treino, por exemplo. Uhum. É a fonte de energia que a gente procura no açúcar. Veja a diferença. Um é Muito saudável bem. e o outro não. Uhum. Eu fiz aqui nas minhas pesquisas, né? Que obviamente eu estudei um pouquinho sobre o assunto. E eu verifiquei que o açúcar realmente, quando usado fazendo a escolha consciente, ele vai ser benéfico para o corpo. Se a gente utilizar, por exemplo, açúcar, carboidratos de fontes mais naturais, por exemplo, vindo da pão, aipim, batata doce, por exemplo, a gente vai ter uma fonte de carboidrato que vai se transformar no açúcar, que vai nos dar energia para fazer o exercício físico,
ele já é um açúcar e um carboidrato de uma fonte um pouco mais positivada, vamos dizer assim. Ao contrário daqueles carboidratos que a gente tem da farinha de trigo, dos adicionados, por exemplo, que não são tão benéficos, né? E percebi também que, dentro das minhas pesquisas, que, por exemplo, até às vezes as barras aquelas barrinhas nutritivas, barras de cereais, muitas vezes elas têm um adicional de açúcar. Então, às vezes a gente pensa, barra de cereal é natural, mas não, olha lá para ver se não tem escrito que tem açúcar adicionado, né? E dá uma preferência também, né, para essas barrinhas, olhar mesmo, né, a composição nutritiva. Marta está aqui falando, por exemplo, dessa relação, né, do ultraprocessado que exatamente acaba com o nosso organismo. Você vê o açúcar, por exemplo, ele é um dos grandes inflamadores, né? Ele tem um índice de inflamação enorme no nosso corpo. E obviamente, quando eu pensei no desafio, foi exatamente pensando nisso, sabendo já que já tem evidências que estão aí expostas. Se você pesquisar um pouquinho, você vai perceber que o açúcar, principalmente o açúcar refinado, ou as bebidas adocicadas, por exemplo, também tem um grande teor de açúcar, a gente precisa estar atento também para isso. E realmente, né, trazer à tona essa questão do desafio, pensando no açúcar, é exatamente pensar que a gente pode fazer escolhas mais saudáveis. A gente tem açúcar de fontes naturais, das frutas, por exemplo, e está tudo aí à disposição da gente, basta só a gente fazer a escolha correta. E fazendo uma associação também com o exercício físico, eu percebi que aí a gente vai falar um pouco sobre curva glicêmica, né, Valnei, que impacta também nessa questão da energia. Por exemplo, quando você ingere um açúcar, o pão com o leite, o doce de leite que você falou, o exemplo que você trouxe. Você está colocando ali carboidrato e, obviamente, a fonte de açúcar que vai dar energia, né? Os dois há indicações dos dois para que você tenha um bom desempenho, né, durante a atividade física. Porém, e quando essa fonte não é uma escolha muito saudável, o índice glicêmico ele vai aumentar e, de repente, no meio da atividade física, ele vai cair e seu rendimento, consequentemente, vai cair. Você poderia explicar um pouquinho melhor sobre isso, essa relação, Molei? É bom entendermos que o que você come antes do treino vai impactar muito no seu desempenho durante o treino. Isso é muito importante a gente saber. Comeu alguma coisa, um carboidrato de absorção rápida, por exemplo, açúcar refinado, ele vai te dar aquele pico de insulina e vai te dar aquela energia no início do treino, mas perceba que você não termina o treino da mesma forma. Uhum. Mas é porque meu treino foi pesado e aí eu caí meu rendimento. Não, não é bem assim. Você deu o pico de energia e insulina, ele te botou para frente, te botou para cima, que é o que o pão com leite condensado faz, né? Ele te botou lá para cima, só que ele é um carboidrato de absorção rápida. Consequentemente, ele vai jogar você lá em cima e depois cair. Vai jogar você para baixo, literalmente, e você não vai ter mais aquela energia que você imaginou que teria durante o treino todo. Mas aí, Valnei, você depois, quando ele jogou para baixo, você vai utilizar a sua fonte de energia, a fonte de energia que tem em seu corpo para você treinar. Só que o corpo da gente é bastante inteligente, Valnei. O corpo da gente é literalmente a máquina perfeita. Ele é bastante inteligente. Se o seu corpo percebe que você está jogando aquela coisa como foi de energia, ele para de utilizar dele. Porque se você tem muito, se eu tenho muita energia, eu estou jogando muito açúcar que está me gerando energia, o que é que o meu corpo vai entender? Eu vou segurar aqui o que eu tenho e vou utilizar o que ele está jogando. Certo? E aí você vai utilizar só o que você está jogando para quando aquele que você jogou parar de fazer o efeito, seu corpo segura dele. Porque ele sabe que daqui a pouco você vai botar de novo.
Daqui a pouco você vai jogar mais carboidrato, mais açúcar, e ele vai voltar a ter energia novamente. É basicamente isso aí. Ele acha que você vai ficar jogando o tempo todo, então ele estoca o dele. Ele segura o dele. Ele não gasta o que ele tem. Porque o carboidrato é fonte de energia, a gordura é fonte de energia. Porque o corpo segura o carboidrato e segura a gordura. Está tudo. Você pisca o olho, você está usando carboidrato, está usando gordura. Você acorda usando carboidrato. Você anda, corre, tudo isso aí você está usando sua fonte de energia. Então, se você joga muito, 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 quando ele perceber que você está jogando mais do que ele precisa, que ele está utilizando só aquilo ali que você está jogando, o estocado ele vai segurar para justamente quando não você parar de botar, ele utilizar o pré-estocado. Então, a gente tem que entender, a gente tem que fazer com que o corpo utilize o que ele tem estocado. Porque aí vem o emagrecimento, vem o corpo bonito, vem o resultado, e vem também um desempenho bom na atividade física. Você falou anteriormente das barras de cereais, dessas barrinhas que vem, né? Barra de proteína, aquela coisa. Eu, particularmente, considero isso como ilusão. Ilusão. Na minha humilde opinião, aquilo ali, o que é que você está fazendo? Primeiro, você está enganando seu corpo, né? Como eu falei anteriormente. Segundo, você está tendo ali rapidamente uma coisa que vai te dar vai te causar saciedade e vai te dar uma satisfação. Mas aquilo que está na barra de cereal, você consegue no alimento. Entendeu? Tudo aquilo que está na barra de cereal, você consegue no alimento. Então, por que você vai pegar um alimento processado, um alimento que foi feito de uma forma que a gente não sabe muito bem como é, aquela história toda, vai utilizar ele quando você poderia utilizar um alimento natural. Você podia levar na sacola, as meninas nas bolsas, uma fruta, por exemplo, para que não precisasse estar comprando barra de cereal no meio da rua. Outro exemplo que eu dou em relação a falando de alimentação um pouquinho, você percebe que o menino, o jovem, principalmente, né? Eu falo de jovem porque principalmente são eles que eu vejo mais. Na academia, entrou na academia, a primeira coisa que faz é ir na loja de suplemento comprar uma proteína. E aí ele entra na academia sacudindo aquela shakeira, naquela empolgação, mostrando para todo mundo que ele está tomando proteína. E ele está inteirado na coisa da musculação. Outra ilusão. O que é que seu corpo precisa? Quanto é que seu corpo precisa? Qual a quantidade de proteína que você absorve por dia para que você precise colocar mais proteína? Tudo isso a gente tem que entender e o que a gente tem que botar na cabeça é: vamos utilizar os naturais, vamos utilizar o que a natureza produz, vamos evitar ao máximo o açúcar processado. Ficar sem é impossível, isso a gente sabe. Isso aí não vamos também ser hipócritas ao ponto de dizer: eu fico sem açúcar o dia todo e não preciso dela para nada. Não, isso aí a gente sabe que não existe. Mas evitar, diminuir, para que seu desempenho, para que seu corpo utilize a fonte natural que ele tem na hora do treino, é extremamente essencial. Extremamente útil para tudo. Marta pediu a palavra. Pode falar, Marta. Como é que a gente sabe a quantidade de proteína que a gente precisa? Essa quantidade de proteína é calculada da seguinte forma. Você vai... É uma proporção de peso, a altura, e a gente calcula para ver a quantidade que você precisa durante o dia. Isso é feito não só peso-altura, é feito de outra forma, com avaliação física, aquela coisa. A gente vai te dizer a quantidade que você precisa durante o dia de proteína, de carboidrato, para que você faça aquela absorção que te dê o rendimento necessário. Por exemplo, Marco, se você se sente cansada durante o dia, com atividades simples, se você no final do dia está se sentindo muito mais cansada do que se você sentia naturalmente, provavelmente a sua quantidade de proteína esteja menor do que o que você está precisando.
do que você está utilizando. O que é que você faz? Aí a gente tem que pensar também, o que é que Marta faz durante o dia? Qual a atividade física que Marta faz durante o dia? Como é que Marta trabalha? A Marta trabalha sentada, Marta trabalha se locomovendo o tempo todo. Aí a gente vai calcular em cima disso aí o que Marta precisa, e aí a gente vai pegar na alimentação, por exemplo, Marta precisa, estou dando um exemplo bem vago aqui, mas só para a gente entender. Marta precisa de 160 gramas de proteína por dia, para que ela tenha um desempenho diário bom. A gente sabe que, por exemplo, o ovo tem 2 gramas de proteína. Um exemplo. Aí Marta vai precisar de tanta quantidade de ovo, quantidade de peito de frango, quantidade de carne, que somado dê aquela quantidade de proteína que ela precisa durante o dia. É mais ou menos assim. E se a gente for pensar também, olha que coisa bem, como é que eu posso dizer, bem controversa. Eu falei aqui agora que um ovo gera, em média, 2 gramas de proteína. Você sabe quanto 1 grama de açúcar tem de carboidrato? 4 gramas. 1 grama de açúcar equivale a 4 gramas de carboidrato. Ela vai te jogar 4 gramas de carboidrato. É uma conta meio estranha, né? 1 grama para 4 gramas. Conta meio estranha. Mas basicamente, Marta, é isso. A gente tem que parar, ver como é seu trabalho diário, quanto você absorve de proteína por dia na sua alimentação, fazer um cálculo e determinar o quanto você precisa absorver diariamente. Se você se sente cansada no final do dia, um cansaço excessivo, aquele geralmente que você não sentia frequentemente, a proteína pode estar envolvida. Muito bem. Marta, inclusive, falou Obrigado. aqui, né? Precisamos de energia para pensar, o coração bater, respirar, etc. Então, o corpo, de forma inteligente, tem que prezar pela sobrevivência e, por isso, amplia suas reservas. É exatamente sobre essa relação do corpo estocar a questão da gordura, estocar a questão do açúcar, dos carboidratos, né? E se a gente for pensar também, falando dessa relação da energia com o desempenho na atividade física, se a gente estudar só um pouquinho mais, a gente poderia perceber que o corpo ele também tem estratégias automáticas de utilizar a gordura como fonte de energia. Entretanto, a gente não dá esse tempo para ele fazer essa utilização. E aí, eu gostaria de citar algumas estratégias, como as estratégias do jejum intermitente. Obviamente, que se você for optar por uma estratégia como essa, né, faça uma consulta com o nutricionista, veja como funciona para você, qual a melhor estratégia para você, vá se informar antes de meter o louco e sair fazendo as coisas da cabeça. O que a gente tem mais para falar? Sim, inclusive, no nosso desafio, a gente tem 4 pilares, Lorena. Um deles é a alimentação saudável, o segundo deles é o sono, o terceiro deles obviamente, a redução do consumo de açúcares, esses processados, refinados e afins. E o quarto, e a gente intitula como movimento. Por que movimento? Porque nem todo mundo gosta de fazer academia, nem todo mundo tem esse tempo para ir para a academia, ou gosta de fazer uma outra atividade, gosta de dançar, ou simplesmente não gosta de nenhum tipo de movimento. Mas para essas pessoas que não têm essa possibilidade da academia ou de utilizar outra estratégia de movimento, que dicas você daria para essas pessoas? Primeiro, Vargas, eu acredito que tempo para fazer uma atividade física todo mundo tem. Ah, mas eu trabalho cedo e saio tarde do trabalho, mas tem tempo de fazer um happy hourzinho com os colegas do trabalho, parar um pouquinho para tomar uma cervejinha no final do dia. Tem tempo, né? Tem tempo de acordar mais cedo, porque quer assistir o Jornal da Manhã, o Hora 1. Isso eu pego sempre, porque você sabe que eu acordo de madrugada, né? Tem tempo de assistir o Hora 1. Nesse tempo que você tem, vamos pensar uma pessoa que não gosta de academia, beleza? Não gosta de academia,
Já me disseram que a academia é campo minado, já me disseram que a academia é um local. Como foi que a menina me disse uma vez? Que a academia é um local. Poxa, me fugiu. Eu achei tão interessante ela me falar isso. Despejar nosso ódio. Não é isso, Marta. A academia Também. Também. Equilíbrio emocional desperto. Mas basicamente isso. Me disseram uma vez que a academia era um campo minado. E a academia, eu entro na academia, Valnei, parece um campo minado. Todo mundo me olha porque eu estou acima do peso, todo mundo me critica porque eu estou acima do peso, então eu não gosto de academia. Uhum. E quem faz minha aula, por exemplo, quem faz o self-intense lá na academia, sabe que tem muita gente que entra, faz o self-intense e vai embora. Porque não vai pegar peso, porque não gosta. Eu também não gosto. Mas não pode fazer uma caminhada? Uma simples caminhada. Meia horinha de caminhada, 20 minutos de caminhada. No lugar onde mora, no condomínio, na orla, numa praça, na pista do metrô, ou seja lá onde for. Uhum. Ah, mas eu não consigo fazer caminhada pela manhã porque é muito cedo e eu saio muito cedo à noite. Para de assistir a novela. Quanta gente me perguntou, um dia desse da semana, não lembro qual foi o dia, se eu sei quem matou a Beth Reutemann. Eu ia dizer isso agora. Eu ia dizer, a Odete Roitman já morreu. Eu não assisto novela, não. Ela já morreu, agora pode fazer exercício. Aí quando a primeira pessoa me perguntou, você sabe que no estacionamento, eu parei a moto, ela saiu do carro, até um casal, gente boa. Aí a esposa falou, mas nem você sabe quem matou o Beth Roth? Eu falei, quem, rapaz? Aí eu fiquei imaginando, será que alguém que passou no Alô Juca, que eu não assisto, ou naquele outro programa que passa na Bocão SBT, News. Bocão, eu não sei que eu fiquei voando, mas que ela me pegou meio desprevenido, né? Na hora que ela. Não estou falando que é o caso dela, tá? Beleza. Mas sabe que na hora que ela estava assistindo a novela, ela não podia ter botado uma cadeira em casa e fazer uns agachamentos, botar um lençol no chão, porque o chão tá frio, é piso, né? Vamos. Estou dando várias possibilidades, né? Até assistindo Tá a frio, novela, né? Assistindo a novela e ali, assistindo a ó. novela e fazendo os abdominais. Eu já fiz isso, de assistir série e fazer atividade dentro de casa, na Mas pra pandemia. muita gente isso é o cúmulo do absurdo, né? Assistir televisão fazendo atividade física. Eu sei. Eu faço, você faz, muita gente faz, mas é o cúmulo do absurdo. Mas ter tempo, todo mundo tem. Porque quem não tiver tempo hoje para fazer atividade física vai ter que ter tempo amanhã para cuidar da saúde. Uhum. Ir ao médico, tomar milhões de medicamentos que vão prejudicar, melhorar uma coisa e prejudicar outra, que a gente sabe que o medicamento é assim. Né? Você toma um remédio para a dor de cabeça, ele prejudica seu estômago, toma um remédio para o estômago, você dá dor de cabeça, e por aí vai. Então, quem não tiver tempo hoje para praticar atividade física, consequentemente, amanhã vai precisar de tempo para ir ao médico, tomar medicamentos e fazer um tratamento, porque a saúde está debilitada. Uhum. Tem que fazer atividade física. Se vire, faça alguma coisa. Ah, mas para você é fácil, Valnei, porque você gosta. Realmente eu gosto de academia, eu gosto de fazer alguma coisa. Eu sempre estou fazendo alguma coisa. Mas a gente tem que pensar da seguinte forma: atividade física é saúde, atividade física é vida. Atividade física foi feita para melhorar tudo na sua vida, seu desempenho em tudo que você imaginar de desempenho, a atividade física foi feita para isso. Seu desempenho físico, seu desempenho sexual, seu desempenho psicológico, cognitivo, a atividade física foi feita para isso. E a atividade física é o melhor medicamento que existe hoje, porque você ou não paga ou paga pouco e te dá um resultado bom. Para isso é atividade física. Ivonei, trazendo uma perspectiva de desmistificar também um pouquinho a questão da atividade física em si, né? Porque às vezes quando a gente fala atividade física, a gente associa logo à academia. Academia, crossfit, essas coisas todas. Eu gostaria de pensar qual é a sua... O que é que você entende sobre essa relação, né? Atividade física não é propriamente dizer academia, não é propriamente dizer exercício físico.
A atividade física são aqueles movimentos que o corpo, por si só, também consegue fazer. Você se abaixa para poder pegar um pano que caiu. Você levanta seu braço para poder trocar a lâmpada. Você faz movimentos de torção no seu corpo. Então, às vezes, necessariamente uma atividade física não será apenas aquela que a gente comumente associa, que é a questão da academia. O que é que você pensa sobre isso? A academia, como eu disse, como eu falei anteriormente, ela replica os movimentos que você faz no seu dia a dia. Uhum. Então, consequentemente, você quando faz um agachamento numa máquina, você está exercitando a musculatura que vai te fazer, vai te dar a tranquilidade de fazer um agachamento em sua casa para pegar uma caneta que caiu no chão sem problema algum, com toda a tranquilidade do mundo. Então, mas você tem que ir para a academia, Valnei, o tempo todo para fazer o agachamento, para pegar a caneta que caiu no chão? Não. Atividades físicas são inúmeras. Uma dança, por exemplo, é uma atividade física. Uhum. Você percebe que você dança, seja lá qual for a dança, por exemplo, eu gosto de dançar forró, seja lá qual for a dança, você termina suado, com a musculatura ativada e satisfeito, bem com você mesmo. Então, uma dança, por exemplo, também é uma atividade física satisfatória. Uhum. Aí ela não vai causar um enrijecimento muscular, mas é um aeróbico bom. Uma caminhada não vai te causar um enrijecimento muscular, mas é um aeróbico bom. Uma corrida não vai te causar um enrijecimento muscular, mas é um aeróbico bom. A academia, Wanderson, ela é necessária para o enrijecimento muscular, Uhum. mas não é a única atividade física que você tem que fazer na sua vida. Não é a única atividade física que você pode fazer em sua vida. Vou te dizer assim, mais, digamos assim, na parte clínica. Geralmente as pessoas entram na academia, parte das pessoas, né? Principalmente as pessoas com mais idade, porque o colesterol está alto, porque o açúcar está alto, falando de açúcar principalmente, né? O açúcar está alto. Aí ela entra na academia. Mas se você fizer uma caminhada na orla, ele não vai te ajudar a baixar o colesterol, ele não vai te baixar o açúcar? Vai. Se você fizer uma dança de uma forma assistida, numa aula de dança, numa aula de, sei lá, swing, sei lá, que seja qual for a dança. Não é um aeróbico bom que vai te ajudar a baixar o colesterol e baixar o açúcar? A atividade física tem que ser aquela que te dê maior prazer, aquela que te proporcione uma vontade de voltar. Mas você tem que fazer alguma atividade física. Precisa. Academia, enrijecimento muscular. Uma caminhada, uma atividade física. Entendeu? Então, procure alguma coisa que você te agrade, que você se sinta bem em fazer. Que você se sinta bem em estar ali com as pessoas que você se dá bem, com as pessoas que você brinca, com as pessoas que você se atrai. Por exemplo, me falaram outro dia que hidroginástica é coisa de tiazinha. E a pessoa que faz hidroginástica, no outro dia, sai com 10 receitas de bolo, que a tiazinha faz o bolinho e leva a receita para você experimentar. Pense aí. E realmente isso acontece. Já dei aula de hidroginástica, eu sei que isso acontece. É um monte de senhoras que todo dia levam um bolinho para a coleguinha experimentar, porque ela fez aquele bolinho em casa e ficou maravilhoso. Mas é uma atividade física. Uhum. Né? É uma atividade física de baixo impacto, mas é uma atividade física. Ali não está ajudando ela a manter o corpo ativado, a musculatura ativada, ele não está ajudando ela a fazer alguma atividade que proporcione uma saúde melhor? Está. Então, a atividade física, na minha cabeça, é aquilo que te faz bem, é aquilo que você se sente bem. Uhum. Mas, se você quiser um enrijecimento muscular, se você quiser ter uma musculatura mais firme, é a musculação, é o peso. Beleza? É o peso. Não tem para onde correr, não tem o plano B, não existe plano B. Mas eu faço calistenia. Calistenia você está carregando o próprio peso. Então é peso. Uhum. Não é isso? Você faz uma barra na calistenia, você está segurando o seu peso. Uhum. Você tem 100 quilos, você está puxando 100 quilos.
ou não? Se você tira seu corpo do chão, você não está levantando ele, não está puxando ele, não está fazendo peso, pronto, é peso. Mas perceba também, só um parêntese, que a calistenia, ela te dá um enriquecimento até um certo limite. Depois ela para um pouquinho também. Beleza. Então, atividade física, seja ela qual for, seja ela que te ajude, e ajude a baixar suas taxas, ajude a te dar um prazer e ajude a te fazer bem, e ajude a te fazer os movimentos do dia a dia com tranquilidade, é uma atividade física, você tem que fazer. Quer um enriquecimento muscular? Academia, musculação. Pegar peso. Não tem para onde correr. E eu diria ainda que a atividade física ajuda a diminuir o seu índice glicêmico, ou seja, diminuir o seu inchaço. E associado com a baixa utilização de açúcar, como eu falei anteriormente, fico escolinha aqui agora, perguntando aos alunos, se você não absorve o açúcar, o seu corpo utiliza o que tem, não é isso? Uhum. Você emagrece, tira aquela velha pochetinha e fica bem com você mesmo. Se olha no espelho e se sente bem, que é o mais importante. Entendeu? Porque corpo é aquele que você se sente bem. Tem gente que se sente bem com a barriguinha. Tem gente que se sente bem sem a barriguinha. Mas tá bem, não tá? Tá se sentindo bem. O importante é ter saúde. Se a saúde tá boa, o corpo é aquele que você se sente bem. Eu tenho uma curiosidade assim para passar para vocês. Eu tive um aluno personal há muito tempo. Ele parou, tem muito tempo. No primeiro dia ele chegou para mim e fez: olha, tá vendo essa barriga aqui? Eu não quero perder ela, certo? Eu não vou perder. Primeiro, Deu trabalho para adquirir, né? Primeiro que eu não vou deixar, Valnei, de comer meu churrasquinho no dia do jogo do Vitória, certo? Porque ele chegava, tipo, o jogo era 16 horas, ele chegava 11 horas da manhã na frente do Barradão. Chega ainda. E aí, churrasquinho, cerveja com os amigos, e aí quando dá hora do jogo ele entra, assiste o jogo, volta, e aí fica no estacionamento por causa do engarrafamento que tem no trajeto. Mentira, né? A gente sabe que depois continuar fraquinho. Mas eu já gostei dele, porque ele é torcedor do Vitória, tá de boa. Eu também. Então, assim, ele chegou para mim e disse: eu não quero perder minha barriguinha, certo? Eu não tenho interesse nenhum em perder minha barriga, eu gosto dela. O que eu quero é o seguinte: que você me ajude a baixar as taxas. Certo? Meu colesterol está alto, o médico me disse que se eu não for para academia, meu coração vai parar. Aí ele até falou para mim: meu coração vai trancar os freios, vai bater mais. Eu tô o colesterol alto, o açúcar tá alto, tá tudo alto, mano. Tudo uma porcaria. E minha barriga tá grande. Mas eu não vou parar de fazer nada. Eu vou continuar fazendo tudo. Agora, eu tô te contratando aqui agora para baixar as taxas. Não vou ninguém falar, não. Como se Valnei tivesse uma varinha mágica e fizesse plim. E tipo, não se preocupe com o que eu vou falar, não, meu irmão. Se falarem para você que você não tá dando resultado, mande para cá lá bem longe. O importante sou eu que estou te pagando, não sou eu que estou te pagando, eu estou satisfeito. Então deixa o resto para lá. Então, entendeu? Isso aí. Então, Bom, gente, eu acho que ficou claro aqui para todos nós que o açúcar ele pode ser positivo, sim, mas ele também pode ser negativo quando a gente usa da inconsciência para poder utilizá-lo. E segundo, que é a lição que eu acho que ficou aqui faça o movimento que se requer. Faça um movimento. Não tem Escolheu, faça o movimento. Seja lá qual for. Vá subir escada. Vá fazer uns agachamentos, uns polichinelo. Mas faça alguma coisa. Lembra que quem é responsável pela criação do seu corpo é você mesmo. Não é Van, não é Valnei. Não é o grupo do desafio. São vocês mesmos e suas escolhas. Certo? Para além do corpo perfeito, o que a gente quer no desafio é o quê? A consciência das nossas escolhas. Porque aí passou os 21 dias, a gente consegue manter, porque a gente está consciente do que a gente está escolhendo. Não é verdade? Eu gostaria de agradecer a Valnei hoje pela disposição e disponibilidade de estar aqui trazendo esse conhecimento para a gente, para estar
trazendo também, né, essas dicas práticas e ilustrando para a gente como que o açúcar ele pode também ser benéfico, como também ele pode não ser tão benéfico quando utilizado de uma estratégia ruim, vamos dizer assim, e da importância também do exercício físico para a nossa saúde do corpo. Valnei, eu deixo agora para você a sua última fala para a gente poder encerrar por hoje. Eu quero mais agradecer pelo convite. Espero que eu tenha ajudado bastante. Agradecer a você, Wanderson, Marcos, meu atleta, Casey, minha mala, Amanhã, Renatinha, meu 6 da coração, sempre. 6 da manhã. Marta, conhecendo agora, muito obrigado pelo seu tempo. Dona Marta, minha sogra, viu? Olha! Fica aí. Dona Marta, Bia, meu amor, agradecer a todos, certo? E estou sempre disponível. Quando eu precisar, só me falar que eu vou estar aqui e ajudar no que eu puder. Ajudar no que eu puder. E como eu falei, se vocês precisarem de mim, se eu não souber, não se preocupe que eu vou pesquisar, vou me virar, vou quebrar minha cabeça. Vitão também, esqueci de Vitão. Vitão, matura há mais de 8 anos, você é doido? E, assim, precisou de mim, só me chamar, beleza? Casey tá com ciúme me mandando mensagem aqui dizendo que eu falei pouco dela. Casey, de você, bebê. Mala pesadíssima. Ela fica com ciúme quando eu falo um pouco dela. Ela é ciumenta, como eu te chamo. Ó, E Marcos, que eu tô só foi você agora, falar, só foi você falar que Casey estava te mandando mensagem, ela deu ar da graça aqui no. Tava ela é escutando assim, tudo. ela fica com ciúme quando eu falo um pouco dela. É mole? Ela fala pesada. Meus amores, meus vencedores, passando para agradecer mais uma vez esse nosso terceiro encontro. Esse é o nosso terceiro encontro, vocês sabiam disso? E nós teremos muito mais encontros. A gente tem nós temos mais 3 encontros, ó, que legal. Estamos na metade do caminho. E estamos no nosso dia 10 de 21. Vamos firmes e fortes, porque terça-feira que vem é nosso dia 14. É 2/3 do caminho. Então, sigamos firmes e fortes, fazendo checkzinho lá no nosso grupinho, interagindo, respondendo as enquetes, né, meu povo amado? Força, viu, galera? Força, porque eu sei que tá sem Obrigado! assunto. E a gente sabe que quando é em grupo, o movimento cresce e a gente se fortifica. Então, agradeço a vocês por estarem aqui hoje, em darem seu tempo dessa sexta-feira para poder aprender um pouquinho e utilizar essas ferramentas e esse ensinamento para a nossa estratégia, o nosso desafio, para o conhecimento, para a consciência de vocês, para se manterem firmes, não só no período do desafio, mas depois, que esse é o principal intuito. Beijos e queijos, sextou por aí e sextou por aqui. Amanhã. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Até amanhã, galerinha. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Obrigada pela lição. Até Obrigada, Paulo. mais. Tchau, tchau, minha galera.